Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo Almeida e hoje nós vamos ver um exemplo de uma aula minha. Eu sou professor de inglês, francês, espanhol e português online. E esta é uma aula de inglês no nível A1, que é o nível para iniciantes. So, here we have a A1 level class model and I am Paulo Almeida. Alright? So let's start. So this is the warm-up. Então vamos fazer um aquecimento. Let's get started. Vamos começar. So here I have 8 expressions. Okay, I have 40, Brazil, Germany, 6, Paris, Tokyo, ride a bike, and eat liver. Você não precisa se preocupar com o significado dessas expressões agora. Nós vamos conhecer à medida que formos estudando, ok? Todas essas oito expressões estão relacionadas a mim, ok? So let's connect the ideas, okay? So the two first words, as primeiras duas palavras, Germany and Brazil, eles têm algo em comum. They have something in common. They are names of countries, Germany and Brazil. And then we have Paris and Tokyo. Nós temos Paris e Tóquio, que são nomes de duas cidades muito famosas. And then we have 40 and 6. Essas duas palavras têm em comum o fato de serem dois números. And then we have ride a bike and eat liver. Aqui nós temos duas ações, ok? Então, falando sobre a origem, primeiramente. Talk about origin. Nós temos a primeira frase, que é I am from Brazil. I é a primeira pessoa, am é o verbo to be. No caso, nós traduzimos como sou, que está relacionado à primeira pessoa. From, nós temos uma palavra que denota origem, origin. E Brazil, com Z, é como nós pronunciamos a palavra Brasil, o nosso país, a country, ok? Então nós podemos traduzir essa frase, I am from Brazil, eu sou do Brasil, ok? E a forma negativa dessa frase seria I am not from Germany. I, novamente uma pessoa, am, que é o verbo to be, sou. Not é a partícula negativa que nós traduzimos como não, e ela vai junto ao verbo. From é a preposição que denota a origem, o lugar de onde nós viemos. E Germany é o nome em inglês para o país Alemanha, a country too. Nós podemos também dizer I'm not Germany. Eu posso contrair o pronome I com o verbo to be am, ok? No caso, eu estou dizendo que eu não sou da Alemanha. I am not from Germany. É a forma negativa do verbo to be. Falando sobre números, numbers, aqui nós temos 40, que nós temos a representação gráfica do número 40, e nós temos 6 cachorros, ok? Falando sobre 40, I am 40 years old. Aqui nós temos a informação sobre a minha idade. I, novamente se referindo a mim, am, o verbo to be, se referindo a mim também, sou. 40, nós temos a representação do número 40, e years old são os anos, ok? Note que em inglês nós utilizamos o verbo to be para falar da idade. Em português nós utilizamos outro verbo, que é o verbo ter. Eu tenho 40 anos. E essa é exatamente a tradução dessa frase em inglês. I am 40 or I am 40 years old. Eu tenho 40 anos.
E 6, antes de falarmos o 6, nós temos o desdobramento do número 4, não é? Então, se for falarmos em 4, for, 14. 14, a tônica em teen, né, como do número 13 ao número 19. E na dezena nós temos 40, 40. 400 nós dizemos 400. 4.000, 4,000. 40.000, 40,000. Ok? O que está sublinhado aqui são as tônicas, as sílabas tônicas. E finalmente 6, estou me referindo aos doguinhos, não é? Aos meus cachorros. I have 6 dogs. Novamente, o eu relacionado a mim. E nós temos aqui um outro verbo para indicar posse. Have. Eu tenho. 6 está relacionado ao número de cachorros que eu tenho de verdade. Eu tenho, na realidade, 6 cachorros. E dogs é o plural da palavra dog, significa cachorro. Então, 6 dogs, 6 cachorros. Ok? I have 6 dogs. Qual seria a tradução? Eu tenho 6 cachorros. Isso nos permite falar sobre a questão do plural regular e o plural irregular em inglês. Então, normalmente, quando a palavra ela é regular, coloca-se o S para indicar o plural. Mas no inglês, temos algumas palavras que não têm o plural em S, seja por uma questão histórica, né, seja por uma questão de manutenção da língua, né, porque o inglês ele é uma língua conservadora. Então, nós temos, por exemplo, a palavra child. Uma criança é one child, mas 3 crianças, eu não coloco o plural em S. O plural é irregular, ou seja, diferente de S. 3 children significa 3 crianças. Nós também temos o caso da palavra person. No singular, pessoa, nós dizemos one person. Mas no plural, nós utilizamos outra palavra. Por exemplo, 18 pessoas, nós dizemos 18 people. No caso do livro, nós temos uma palavra que vai ter o plural regular, ou seja, em S. One book, um livro. 5 books, 5 livros. Então, o que é que significa essa frase negativa? I don't have 3 children. I, sou eu, a pessoa. O do é um verbo auxiliar. Notem que ele não é traduzido, mas ele vai ajudar, no caso, no presente no presente simples, a negar e também a formar a pergunta, utilizar a forma interrogativa, não é? Então, ele não tem tradução, ele apenas tem uma função gramatical. Esse N apóstrofo T, ele é uma contração da palavra not, que significa não, como nós já vimos antes. É uma partícula negativa, negative particle. O verbo have, no caso da negativa, ele não sofre nenhuma modificação. No caso, nós utilizamos o do como verbo auxiliar, sem nenhum significado, e o verbo principal com o significado have é o verbo ter. Eu não tenho. I don't have. E three significam 3 e children é o plural de child. Notem a mudança de pronúncia. One child, 3 children. E a tradução para essa expressão, I don't have 3 children, eu não tenho 3 filhos. No caso de Paris e Tóquio, estou falando de locais turísticos, ok? Então, quando eu digo I visited Paris last year, eu estou falando de coisas que eu fiz no passado. Things I did in the past. Então, nós vamos... Como eu sei que esse verbo está no passado? Né? Visit é o verbo visitar e visited, com essa terminação ed, é o verbo visitar no passado. Verb to visit in the past. O verbo visit ele é um verbo regular, por isso que ele vai receber a terminação ed. Mas nós temos inúmeros casos de verbos irregulares.
E nós temos o locativo Paris, que significa Paris, é uma cidade. Last year significa ano passado, é um marcador de tempo. Então, a tradução para a expressão I visited Paris last year significa eu visitei Paris ano passado. Visited é o verbo ano passado, Paris, locativo, last year, marcador de tempo. E no caso, nós temos outra cidade chamada Tokyo. I didn't visit Tokyo. Então, o que é que eu estou falando aqui? O did, ele é o auxiliar, ele é como o do, mas ele está no passado, ok? Então, é o verbo auxiliar no passado, did. Ele vai se contrair com o not, e aí a pronúncia dele muda para didn't, porque nós temos aqui uma contração, ok? E esse N apóstrofo T é o not, novamente, a partícula negativa. Notem que visit vai voltar à sua forma base. Ele não necessita do ED, porque o did já vai fazer esse trabalho de colocar o verbo no passado, ok? Então ele volta à sua forma original, visit. Nós traduzimos tudo como eu não visitei. I didn't visit. No caso, visit é o verbo to visit. E Tóquio é Tóquio, a capital do Japão. É uma cidade. A tradução de toda a expressão é I didn't visit Tokyo. Not yet. Eu não visitei Tóquio ainda não. Quando eu uso essa expressão, not yet, eu quero dizer que eu tenho um desejo de visitar esse local. E com relação a gostos e preferências, likes and preferences, eu tenho duas ações aqui, ride a bike and eat liver. I like riding a bike. I like é o verbo gostar no presente. Então, eu posso traduzir I like como eu gosto. Eu gosto, geralmente nós utilizamos um outro verbo que indique a ação, mas o ing, certo? O ing form, a forma ing, ela é uma forma de particípio presente. Ela é usada para indicar uma ação que está acontecendo no momento da fala, muitas vezes, não é? Então, quando eu digo I like riding, ride é o verbo que nós utilizamos para dizer andar em uma bicicleta. Pode significar andar em cima ou montar. No caso de ride a horse, montar um cavalo. E no caso nós temos riding a bike, ou seja, eu gosto de andar de bicicleta. Riding é o verbo andar, montar em cima, montar, e bike é uma bicicleta, ou seja, um complemento do verbo ride. Traduzindo toda a expressão, I like riding a bike. Eu gosto de andar de bicicleta. Essa é uma ação que eu gosto de fazer. Eu posso dizer I like, mais o verbo, mais o ing, para falar de um gosto. E no caso negativo, eu utilizo novamente o do para negar, ok? Juntamente com o not. Contraído, I do not vira I don't. Eu não gosto de comer fígado, ok? Não sei se você gosta de comer fígado, mas particularmente eu não gosto. Então isso tem a ver com a minha preferência. Como eu expresso isso? Uso o do, porque a forma negativa exige o auxiliar. O not, ele se contrai e vira don't. O like é o verbo principal, gosto. Não gosto, I don't like. Eu não gosto de quê? Eat é o verbo comer, com a forma ing. Depois de like, expressa uma preferência. Eu não gosto de comer. E liver é o fígado, é o complemento do verbo eat. A expressão toda pode ser traduzida como eu não gosto de comer fígado. Então, vamos fazer uma pequena revisão de tudo que foi falado. Não é? De uma maneira geral, eu posso me apresentar. I can introduce myself like this. Hello, my name is Paulo Almeida. I'm 40 years old. I am from Brazil.
I'm not from Germany. I have 6 dogs. I don't have any children. I visited Paris last year, but I didn't visit Tokyo. Not yet. I like riding a bike, but I don't like eating liver. Nice to meet you. E essa expressão final, nice to meet you, ela significa prazer em conhecer você. Nós podemos utilizar no momento em que nós conhecemos alguém. Any questions? Alguma dúvida? Então aqui nós temos um pequeno exemplo de como são as nossas aulas, ok? Então peço para que vocês nos sigam. Follow us at pauloalmeida.idiomas, ok? And I'll thank you. Thank you very much. Obrigado.